Estou há mais de 20 anos como empresário e tem muitas coisas que eu sei que não funcionam. Vamos lá, vou falar sobre algumas. Para saber da coisa que não funciona, eu vou trazer para você o essencial para que elas funcionem, porque não ter um propósito, não ter um projeto, não ter pessoas, não ter processo e não ter performance, com certeza são os grandes nãos que não vão te levar a lugar nenhum. Então, vamos falar do que você realmente precisa ter para chegar a algum lugar de sucesso, para você chegar a algum lugar extraordinário, onde você possa conquistar as habilidades e ter as instruções necessárias para que você, através do teu time, do teu negócio, na posição de empresário e não de empresidiário, que é aquele que fica preso dentro do próprio negócio e não tem a liberdade de fluir no seu negócio e ter uma visão mais de cima, onde tem um time, uma equipe totalmente pronta, formada, treinada para executar todos os processos de uma área operacional e você possa ficar dentro de um lugar onde você treina pessoas e acompanha a tua empresa através de números e de indicadores, para que dessa forma você saiba levá-la para o lugar onde são seus objetivos. Mas para isso acontecer, existem regras, existem formatos, existem maneiras de que isso possa te levar do ponto A para o ponto B. E aí é onde eu falo sobre uma linguagem do P. O que é essa linguagem do P? Se a gente tem o que eu chamo de 4 Ps, eles vêm de um projeto. Esse projeto, ele traz uma linguagem de 4 Ps. Primeiro, o que você precisa ter? Você precisa ter o propósito. A tua empresa tem que ter um propósito para existir. Qual é o propósito dela existir? Em se tratando de uma oficina de funilaria e pintura, o que é o propósito dela? O propósito dela é tirar uma dor do mercado. Qual que é a dor desse mercado? É a dor daquele cliente, daquele proprietário de um veículo que sofreu uma colisão, que bateu o seu carro, que sofreu um acidente, que qualquer coisa que tenha acontecido na sua parte de lataria, né, esteja sido danificada. Isso é uma dor. E nós fazemos o quê? Nós temos um propósito de trazer a reparação, de trazer o conserto, de trazer a perfeição de volta para aquele bem desse cliente. Então a gente tira essa dor. Então qual é o propósito? Consertar carro de uma forma onde você tenha que ter uma missão. Essa missão você desenha. Por exemplo, a nossa missão aqui na Dami, ela é pintar soluções e reparar para gerar transformação. Dentro dessas duas e simples frases, eu consigo, junto com o nosso time, traduzir qual que é a nossa missão, qual que é o nosso objetivo. Né? Além disso, depois de um propósito muito claro e definido, porque eu pinto soluções, reparo para gerar transformação. Então, ou seja, eu não preciso nem explicar esse propósito, ele é muito claro e aberto. E depois disso, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter pessoas, que é o segundo P, propósito, pessoas. As pessoas, elas são o material humano, é o combustível, é todo o princípio de uma empresa existir. Depois do seu propósito são as pessoas, porque as pessoas, elas são a formação da entrega de tudo que vai acontecer na tua empresa. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de uma cultura organizacional, a gente fala de um relacionamento, de uma estrutura de comunicação assertiva e precisa em cima de treinamento consistente. E uma dinâmica hoje do que eu acredito como empresário, de um formato de uma cultura horizontalizada, onde todas as pessoas elas estão de uma forma horizontal. Existe uma hierarquia de respeito, sim, pelas posições, mas todas são vistas de forma horizontal. O que é isso, Adalberto? O que é uma forma horizontal? É uma forma onde as pessoas elas têm acesso, elas têm a liberdade de falar, o time é visto como um todo através das suas ações. E o chefe já não usa mais a palavra de chefe, ele é transformado em líder. O que é líder? Líder é aquela pessoa que inspira, ela não precisa fazer com que as coisas aconteçam na força do braço ou em cima de uma ordem. Existe um modelo que ele é absorvido através de instrução, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade. Uma vez que você que é contratado tem a informação do que você precisa entregar,
do lado da liderança existe o quê? A função de cobrar e monitorar essa entrega. Isso muito ajustado é maturidade. Quando ambos os lados têm essa maturidade, as pessoas que são envolvidas nesse processo, que existe um treinamento e um olhar da sua liderança, conseguem ter muito mais resultados, principalmente se elas estiverem engajadas dentro da cultura organizacional. Uma cultura organizacional eficiente, os dados já trazem isso para a gente. Estudos mostram que uma pessoa comprometida com engajamento, né, ela dá mais de 90% da sua própria entrega, do seu próprio esforço no dia a dia, da sua energia, bem dizendo. Então, pessoas é o principal, né, combustível dentro de uma empresa. Por quê? Porque depois disso a gente tem processos. Agora, processos nada mais é do que a metrificação, a indicação, o ABC, a cartilha do ABC de como as coisas vão ser feitas em cada parte, em cada departamento, em cada posição na empresa. Por exemplo, dentro da oficina de funilaria e pintura, temos diversos departamentos, né? Começa com o atendimento. Então, o atendimento, como ele funciona? Ele funciona de um atendente, de um consultor técnico que tem que ter o quê? Conhecimentos e habilidades técnicas para fazer a orçamentação. A orçamentação é essa onde ele vai entender o que existe de avaria no veículo do cliente e através de habilidades e técnicas de conhecimento que já vão para a área da venda, ele conseguir persuadir, mostrar para o cliente o quanto é importante o que precisa ser feito no carro, mas usando da venda também. Então, para que isso funcione, tem que ter um processo. O colaborador tem que estar engajado num processo criado pela própria empresa. O que muitas vezes acontece é que não existe esse treinamento, ou ele se perde no meio do dia a dia, e aí as coisas começam a acontecer pelo achismo do colaborador, por não ter um acompanhamento da sua liderança direta, por isso não está claro. E assim sucessivamente para as outras áreas. Depois do atendimento, o carro é convertido e vira um orçamento, uma ordem de serviço. A ordem de serviço ela começa a passar pelas áreas da empresa, assim como a desmontagem, assim como a funilaria, preparação, pintura e por aí vai, até a entrega e vistoria final do veículo. Para todas essas áreas tem que ter o processo. E o processo é a identificação muito minuciosa e detalhada de como isso é feito, de como o processo é organizado, onde as peças são armazenadas, quem faz isso, para que lugar vai isso, qual é o tipo de produto e sequência de produto usado, né? Estabelecido uma vez o fornecedor, a marca que vai trazer isso para dentro da empresa, que a gente vai trazer para dentro da empresa, que vai ser aplicado. Então são regras de processo onde um grupo, pessoas, elas podem fazer isso de forma alinhada com o objetivo da empresa e não por si próprio, usando da sua cabeça ou da sua forma de pensar para executar. Isso tudo não é que tira a liberdade do colaborador, traz ele a dinâmica e tudo que pode ser melhorado, ele vai ser melhorado em conversas. Agora, os processos não adiantam nada se você não tem pessoas engajadas. Então é muito importante você ter pessoas na frente dos processos. E depois dos processos definidos, a gente vem para os indicadores, que são a performance. Esse conjunto de ações, de entendimento e de implementações dentro de toda a estrutura física e operacional da empresa, com certeza ela vai trazer os resultados. A forma ideal de você metrificar isso, porque a performance nada mais é do que uma análise depois dos indicadores dos resultados vindo desses processos feitos pelas pessoas, através da palavra inicial que foi o propósito. Isso tudo junto começa a fazer um sentido e dão realmente um corpo para o negócio. Então, o que você não deve fazer? Deixar de ter qualquer uma dessas exatamente nessa ordem. Você tendo esses 4 P's nessa ordem, começando a pensar de cima para baixo, com certeza você vai montar uma estrutura que implacavelmente vai te trazer um resultado. Depois disso, obviamente, que entra o processo de ação. A ação da sua parte de gestor, da sua parte de liderança, do seu time de colaboradores para a execução de tudo isso. Então, é isso.